Olá, eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje, o Roda Rara de Conversa tem o prazer de estar recebendo a Dani Americano, da neuromielite óptica. Me enrolei um pouco para falar. A Roda Rara de Conversa, gente, é um espaço que pretende ser um espaço de troca de experiências entre pessoas que vivem com doenças autoimunes raras. Nós entendemos que temos muita coisa em comum, que temos muito a aprender uns com os outros e temos também muito que nos fortalecer. Abrindo um pouco assim, contextualizando um pouco a questão da doença autoimune, dentro do universo de doenças raras, as pessoas consideram que nós temos 80% de doenças que são genéticas, de origem genética, e 20% de origem não genética. As doenças autoimunes raras estão nesses 20%. Então, dentro do universo de doenças raras, as doenças autoimunes raras são minoria dentro dessa minoria que são as doenças raras. Então, nós entendemos a importância de falar sobre o que nós vivemos, de trocar experiência. Aqui estão duas pessoas que vivem com doenças autoimunes raras. E nós temos um conhecimento, uma convivência com a doença que a gente entende que é muito importante ser compartilhado. Então, eu tenho o prazer de estar recebendo a Dani. E, Dani, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Se apresente, por favor. Quero começar agradecendo pelo convite, em especial no Março Verde, que é o mês da conscientização da neuromielite óptica. Estar aqui com você, dividindo a minha história e a dos pacientes com NMO é realmente uma honra. Eu vou fazer uma breve descrição audiovisual minha para as pessoas que possam, porventura, não enxergar ou enxergar pouco, possam saber quem eu sou. Eu sou a Dani Americano, eu sou loura, a raiz do meu cabelo está escura, porque eu sou loura de luzes e a pandemia e o isolamento não estão contribuindo com os meus cabelos louros. Eu estou usando uma camisa verde, um batom vermelho, eu tenho fone de ouvido preto, atrás de mim tem uma janela e um quadro meio laranja e meio azul. Isso só para você entender mais ou menos quem eu sou. Depois eu me descrevo. Tá ótimo. E agora eu vou contar um pouco da Dani com a neuromielite óptica, né? Eu tenho diagnóstico da NMO há 9 anos, está fazendo essa semana. E, na realidade, não, essa semana faz 9 anos que eu tive uma alta errada, mas o diagnóstico veio um pouco depois dessa alta errada, quando eu volto para o hospital. E, assim, vou contar mais ou menos como foi o diagnóstico, porque a gente sabe que diagnóstico de doença rara é muito difícil e muito demorado. Tardio, geralmente, ou subdiagnosticado. Exatamente. Né? Então, essa trajetória, Dani, se você puder trazer para a gente, é muito importante. Desde os primeiros sintomas até o diagnóstico correto. Quanto tempo você levou? Você passou por muitos médicos? Porque, como você bem ressaltou, as doenças raras, elas são muito subdiagnosticadas ou diagnosticadas tardiamente. Isso. Então, foi um ano dos meus primeiros sintomas até o meu diagnóstico correto. E dentro desse um ano, eu perdi todos os movimentos por causa de uma alta errada, mas eu vou voltar lá atrás, em 2011, para contar o primeiro sintoma, que foram vômitos, que são chamados de vômitos incoercíveis, que são vômitos que você não consegue segurar, atrelados a náuseas e soluços, durante um longo período de tempo. Eu, especificamente, fiquei vomitando por 2 meses. Perdi 8 quilos. Então, naquela época, em 2011, eu não sabia ainda que era uma característica da doença, e hoje eu sei que é uma característica peculiar da doença. Eu fui a um gastro, né? Porque a gente está vomitando, faz o quê? Vai no gastro. E ele falou, você não tem nada, você tem uma úlcera, mas de tanto que você está vomitando, né? Eu fui num clínico geral, que a minha prima me levou, era assim, o melhor clínico geral do Rio de Janeiro, e ele falou para mim, eu não sei o que você tem. É nítido que você tem alguma coisa, porque eu perdi 8 quilos, eu estava muito abatida. Mas eu não sei o que você tem, os seus exames não me dizem nada. E aí, ok. E aí o médico pediu uma ressonância de abdômen, e aí eu fui fazer a ressonância, o médico que estava fazendo a ressonância falou, olha, tem toda a cara de giardia, né? Então, você toma um remédio para giardia, porque a gente mora... Mais comum, né?
Exatamente. E assim, tem cachorro e tal, não sei o quê, né? Então é sempre bom tomar remédio de verme regularmente. Ele falou: você toma remédio, mas continua buscando para saber o que que é. Eu tomei o remédio e, por coincidência, parou na mesma época, mas na realidade, Foi esses espontâneo, né? vômitos. Então, exatamente, esses vômitos eles são gerados por uma síndrome que se chama síndrome da área postrema, que é uma parte do cérebro que é afetada. Uhum. Ele tem início e para por ele mesmo. Espontaneamente. Espontaneamente. Espontaneamente, exatamente. Não foi o remédio que fez parar, mas coincidiu, Eu né? Mas foi imagino. longo um período até eu ficar realmente, me sentir, não ter mais essas náuseas, não vomitar mais. Foi muito difícil. Tudo que eu botava na boca, eu vomitava. E assim, eu fiquei assim por 2 meses. E aí parei de vomitar, e meu corpo começou a se regenerar e tal. E eu fui, então, no endócrino. Eu falei para minha mãe, eu vou fazer uma bateria de exames, porque ó, o detalhe, eu falo que eu preciso contar isso, que assim, eu falo que Deus ele foi muito bom para mim. Quando eu comecei com o quadro de vômitos, eu não tinha plano de saúde, Uhum. mas como eu estava, né, com esse quadro muito ruim, eu precisava fazer muitos exames e tal, aí eu falei para minha mãe, vamos apertar um pouco, a gente faz o plano de saúde, né? E aí a ideia era continuar, mas assim, a gente teve que se apertar para fazer. E aí eu falei, não, como eu já estou com um plano, vou fazer uma bateria de exames, Uhum. né? E aí eu fui no endócrino e ele falou para mim, então, minto. Aí meus pés ficaram dormentes porque eu estava jogando tênis. A parte de baixo do pé ficou dormente. Meu professor leigo falou assim, isso é o tênis apertado. Aí eu falei para ele, não é o tênis apertado porque é a parte de baixo do pé. Uhum. E aí eu fui no endócrino e ele falou para mim, não, isso é o seu corpo se reorganizando, né? Porque você perdeu muitas vitaminas e minerais. É triste, a gente tem que rir, mas é triste. Você perdeu muitas vitaminas e minerais e tal. E aí eu falei, então tá, né? Assim, não me convenceu, mas ok. E aí, naquela mesma época, eu estava começando a correr na praia. Eu ia da minha casa até a praia, correndo e caminhando e tal. Então, eu fui numa cardiologista para saber como é que estava meu coração, se eu podia fazer essas corridas. Uhum. Falei para ela do meu tênis, do meu pé Dormente. dormente. E ela falou para mim, e se é o seu tênis apertado? Aí eu pensei, ótimo, que essa médica eu já não quero mais conversar com ela, que ela não pode ter a mesma opinião do meu professor leigo, né? Assim. E aí, ok, isso foi novembro de 2011, né? Os vômitos foram em agosto e setembro, o pé dormente foi em novembro. Quando foi em dezembro, minhas pernas ficaram dormentes do joelho para baixo, as duas ao mesmo tempo. Como foi depois de um dia que eu passei muito tempo sentada, eu achei que eu pudesse ter pensado alguma coisa, porque eu sempre usei salto alto. Você não E aí eu, associou, né? Você nem não. sabia que existia isso. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para assim, ficou dormente, e aí 2, 3 dias ela continuou dormente. Eu então liguei para o marido de uma amiga, e ele é cirurgião vascular. Eu expliquei para ele, olha, está acontecendo isso. Aí ele falou, Dani, isso não é vascular. Esse tipo de dormência que você está me relatando, igual nas duas pernas, por esse longo período, é neurológico. Eu procuro um neurologista. Falei, tá bom. Aí fui procurar um neurologista e em dezembro é muito difícil você achar neurologista de plano de saúde, não sei o que Qualquer acontece. médico, qualquer médico. É, acho que eles saem todos de férias e É. a gente não tem acesso. E aí eu consegui não sei se por sorte ou por azar, que ele atendia, eu chamo ele de SUS pago, porque tinha que chegar lá 7 horas da manhã para pegar a senha, porque ele só atendia até meio-dia. Hum. E aí eu fui lá às 7 horas da manhã, eu fui a última a ser atendida. Então eu cheguei às 7 da manhã, ele começou a atender às 8 e eu só fui atendida meio-dia. E ele me pediu um único exame, que era uma eletroneuromiografia, para saber se eu tinha resposta de nervo nas pernas. E eu fiz esse exame, a minha consulta foi 22 de dezembro, 23 de dezembro. Eu só consegui fazer o exame em janeiro. Quando eu voltei no médico, já com o exame em mãos, o neurologista que fez o exame me falou: a sua resposta é normal, você precisa conversar com o seu médico para continuar investigando. Uhum. E aí, nesse mesmo tempo, eu fui num ortopedista, fiz todos os exames, ele pediu até ressonância, ele falou: eu vou pedir por desencargo de consciência. Você estava buscando respostas, né, Dani? Isso. Aí ele falou assim, eu vou pedir exame por desencargo de consciência, porque essa dormência que você está sentindo
ela não é ortopédica. Se fosse, você ia ter que ter muito azar para pinçar todos os nervos da sua coluna, porque a minha dormência estava subindo na perna nessa época. E aí, o neurologista, que eu tinha sido atendida em dezembro, voltei com ele com os exames do ortopedista, que era uma ressonância, mas sem contraste, porque o ortopedista não precisava de contraste, e com os exames da eletroneuromiografia. E o neurologista disse para mim que o que eu tinha era muito normal, sintomático e idiopático. Sintomático, porque eu só tinha sintomas, e idiopático, porque ele não sabia a causa. Me passou um remédio para eu tomar durante 2 meses para essas dormências, e para eu voltar, se eu não melhorasse, para eu voltar depois. E aí eu falo, por isso que eu falo que ele é do SUS, que ele toma remédio durante 2 meses, se você não melhorar, você volta. E aí eu falei, gente, como normal, né? Qualquer coisa que eu tenho é qualquer coisa menos normal, né? E eu não sabia, né, assim, o que precisava ser feito naquela época. Mas eu perguntei para ele assim, você acha que pode ser esclerose múltipla? E ele falou, não, de jeito nenhum. Você já desconfiava nesse momento por quê? Não, eu não desconfiava. O que acontece? O irmão da minha tia, quando eu era criança, eu devia ter uns 10 anos, ou talvez mais nova, ele teve esclerose múltipla. E ele foi piorando com o tempo, e eu acompanhei isso. Então, assim, era a única doença que eu conhecia. Eu não sabia nem como é que ela funcionava, nem do que se tratava. Mas era a única coisa que eu conhecia, e era uma coisa muito marcante para mim, porque ele era um tio muito querido, muito sorridente, e eu me lembro dele andando, depois com uma bengala, depois só sentado no sofá, e depois ele veio a falecer. Antigamente não tinha, há 30 anos ou mais atrás, não tinha um tratamento efetivo, né? E ele disse que não, de jeito nenhum. E aqui vale só pontuar. A neuromelite foi considerada uma vertente da esclerose múltipla durante muitos anos. Entendeu? Acho que até 2008, ou um pouco antes, ela era considerada uma vertente da esclerose múltipla. Né? Então, ele me dizer que não, de jeito nenhum, podia ser esclerose múltipla é assim, bem chocante. Ele realmente não prestou atenção. Porque tem sintomas parecidos, né? Por exemplo, a questão da dormência é um dos sintomas, né? Que eu tenho amigas também com esclerose múltipla, né? Tá. Isso. Aí, e são muitos sintomas parecidos. E aí entra o grande problema para o diagnóstico, que a gente estava falando do diagnóstico tardio, do diagnóstico errado. Porque existem algumas patologias que se parecem e acabam se parecem tanto que se torna um diagnóstico diferencial uma da outra, né? A NMO hoje ela tem um marcador, chama aquaporina 4, que diferencia, mas nem todos os pacientes eles têm esse marcador positivo. Às vezes tem o marcador negativo, mas mesmo assim tem todas as outras características da NMO. É no exame de sangue que você vê isso? Esse marcador. Isso. Aí, vou continuar o meu diagnóstico para a gente chegar nele, que aí eu vou falar mais da doença. Aí, então, em janeiro, 20 de janeiro, o médico me dá esse super diagnóstico de que eu tinha era muito normal. E então eu começo a procurar outros neurologistas. Já era janeiro, quase fevereiro, né? Eu comecei a procurar outros neurologistas e nesse tempo eu vinha piorando, porque as dormências elas iam aumentando na minha perna, quando eu andava repuxava, porque a inflamação na medula, que estava causando a dormência, era a inflamação na medula, estava ascendendo, né? Sim, e aí eu fui no hospital, um dos melhores de Niterói, né? E falei, olha, o que eu tenho é neurológico. Eu estou sentindo muitas dores, eu preciso ver um neurologista. E a médica que me atendeu, ela me disse simplesmente que não poderia chamar um neurologista, porque só poderia chamar um neurologista se fosse um caso grave. E aí eu falei para ela, mas você não sabe o que eu tenho? Como você sabe que não é grave? Ela falou, não posso chamar um neurologista, só poderia chamar se fosse um AVC. E aí ela me deu remédio para varizes, para curar as minhas dormências neurológicas, e me deu Rivotril. E eu me lembro, eu tenho muita raiva dessa médica, porque eu me lembro que eu estava com meu filho de 10 anos, e ele foi para o hospital comigo, né? E ele nem podia entrar na emergência, e eu falei, mas ele vai entrar, porque com 10 anos ele não vai ficar na recepção sozinho, né? Sinto muito. E aí eu perguntei, ela falou assim, vou te dar umas gotinhas de Rivotril. Eu perguntei para ela, dá sono? Eu estou dirigindo e estou com meu filho. Ela falou, não. Mas, na realidade, eu até estava conversando com um médico esses dias, e ele já foi de emergência, né? Assim, ele falou assim, médico da Rivotril, que é para
né? Tipo, é um cala-boca para o paciente, para parar de reclamar, para parar de, né? E aí ela me deu as 5 gotinhas de Rivotril. E a sorte dela é que eu tenho reação adversa ao Rivotril. Uhum. Eu não durmo com Rivotril. Eu Uhum. fico agitada, minhas perninhas ficam assim, Nossa. mexendo. E aí, eu, graças a Deus, não dormi e pude voltar para casa sã e salvo. Porque Rivotril apaga as pessoas, né? Assim, e eu Algumas não pessoas tomava remédio. é. E eu não tomava remédio para nada, Sol. Então, assim, todo remédio que eu tomava e que eu tomo até hoje, ele tem um efeito muito forte em mim, porque hoje o meu corpo já é bastante contaminado, vamos dizer assim, de remédio. Mas até então ele era muito limpo, então o remédio agia muito fortemente, né? Mas aí tudo bem. E isso aí foi uma quinta-feira, dia 9 de fevereiro. No dia 11, foi um sábado, eu fui num hospital público com uma amiga, que fica aqui em Niterói também, que ele é excelente. E aí, só que o médico falou assim, olha, pesquisa Guillain-Barré, né? Uhum. Por causa das Conheço. dormências. Ele falou assim, eu não sei o que você tem, eu não posso fazer um diagnóstico. O hospital não tem essa estrutura para você, mas continua pesquisando, pesquisa de Guillain-Barré e procura um neurologista, né? E aí, ok. Só que o que acontece? Naquele dia, eu passei o dia inteiro sem fazer xixi. Foram mais de 24 horas sem conseguir fazer xixi. Eu já vinha sentindo dificuldade nos dias anteriores, mas naquele dia foi muito. Aí, durante a madrugada, meu pai falou, chama o SAMU, vai para o hospital. E eu falei, não vou para o hospital de madrugada, porque só tem gente bêbada, gente acidentada e gente que fica em casa hipocondríaca e aí vai para o hospital porque está triste em casa, né? Porque tem essas pessoas também. E aí eu falei, não vou de manhã, amanhã de manhã. E aí eu esperei de manhã, liguei para uma amiga, mandei uma mensagem para uma amiga minha, eu falei, olha, quando você acordar, me dá uma ligada, eu acho que eu vou precisar que você me leve na emergência. Ela, tadinha, já acordou desesperada, já tô botando a roupa, tô chegando aí. E eu muito tranquila. E aí a gente foi para o hospital e eu falo que Deus botou o primeiro anjo nessa minha jornada, que foi o médico da emergência. E eu fui lá, falei para ele que eu precisava passar uma sonda para tirar a minha urina, que estava presa mais de 24 horas e tal. E aí ele falou assim, eu vi que você está arrastando as pernas. Por quê? E Ah, eu você expliquei para ele. já estava Já começando a estava, estava. Porque já estava bem progredindo, nesse né? momento. Progredindo. E aí eu expliquei tudo para ele, desde os vômitos. Eu falei para ele, olha, aconteceu esse quadro de vômitos em agosto, não sei se tem alguma coisa a ver, mas ele é tão absurdo que eu gosto de contar. E aí ele falou assim, eu acho que as suas pernas arrastando tem a ver com a sua bexiga neurogênica e eu vou internar você no CTI neurológico para investigar o quadro. Nossa. E aí eu investiguei, e aí eu internei, 3 dias depois eu parei de andar. Mas aí e comecei a fazer a pulsoterapia, que é o tratamento para as crises, né? Assim, quando a gente está em crise, uma alta dose de corticoide na veia, durante normalmente 5 dias, para conter essa inflamação. Vamos até explicar um pouquinho, Dani, para quem está nos ouvindo, o que é a neuromielite óptica, né? Porque quando a gente fala em corticoide, a gente já imediatamente associa a doença autoimune. Fala um pouquinho para a gente o que é a neuromielite óptica. Falei certinho? Falei certinho. Falou. Eu vou até resumir, vou chamar de NMO, que facilita a nossa vida. A NMO ela é uma doença autoimune rara, grave, inflamatória, desmielinizante, que pode afetar o nervo óptico, a medula espinhal e o cérebro. Sistema nervoso central, né? Sistema nervoso central, exatamente. Ser desmielinizante significa que a bainha de mielina, que é quem faz as conexões neurais, elas vão se perdendo uma gordura que chama mielina, né? E ela vai perdendo essa gordura, então essas conexões neurais começam a não acontecer mais. E que é o que acontece na esclerose múltipla, né? O que exatamente, distingue... eu conheço. O que distingue a esclerose múltipla da NMO? Ou melhor, a NMO da esclerose múltipla? O que distingue é o tipo de... Por exemplo, o tipo de inflamação na medula. A inflamação na medula da neuromielite óptica, ela afeta mais de 3 segmentos ao mesmo tempo. Ela é eles chamam de mielite extensa. Sim. Né? Então, e a esclerose múltipla tem mais
Talvez não tenha esse marcador que você falou, né? Não tem um marcador, Não tem um mas marcador, assim, né? mas os médicos eles se baseiam muito pelos exames, né? Porque às vezes se deparam com, se tiver o marcador negativo, para fechar em um ou em outro, eles vão pelos exames, assim, a ressonância magnética com contraste, que aí pode ver se tem mais de 3 segmentos afetados ou não. É que está me faltando a palavra, mas no cérebro também, a esclerose múltipla tem mais lesões no cérebro do que a neuromielite óptica. São lesões diferentes. Então, tem uma diferença aí que é clínica, quer dizer, que tem precisa de uma avaliação clínica criteriosa para um profissional que conheça profundamente, né? Porque essas patologias se parecem bastante, né, Dani? Isso, exatamente. Isso ocorre com algumas patologias, a gente sabe, né? Então, Dani, e o tratamento? Como é o tratamento para... Não tem tratamento, não tem cura, como toda doença autoimune. Está abafado o som. Aí. Dá para trás. Vê se melhorou. Melhorou. Não tem tratamento para cura. Sim, o tratamento não é para curar, porque a doença autoimune não tem cura ainda. Mas a gente faz tratamento para evitar novos surtos. Entendeu? Porque, como é uma doença inflamatória, ela pode ter eles chamam de surto, né? Uma nova inflamação a qualquer momento. Então, existem diversos tratamentos para essa questão da inflamação. E tem pessoas que fazem tratamento com monoclonais semestral ou quadrimestralmente. Né? Isso. Eu faço tratamento bioral diariamente, tomo corticoide, tomo um imunossupressor. Então, tem alguns tipos de tratamento. Você usa corticoide de forma regular? Diariamente há 9 anos. Você vem fazendo desmame, indo e vindo, ou toma... Não, se eu desmamar, eu entro em surto. Mas você deve ter uma dose de manutenção, né? Eu tomo 25 miligramas. É uma dose alta. Mas é o que me mantém viva. Entendeu? Além do outro medicamento, né? Isso, os dois. Um sem o outro não funciona para mim. Né? Existem casos de pessoas que precisam fazer vários medicamentos imunossupressores associados, porque o corpo reage, né, e não dá a resposta necessária. Dani, com a NMO, não sei se acontece o que acontece, por exemplo, com a polipondrite, que é assim, você tem manifestações variadas. Como assim? O que quer dizer? Nem todo mundo vai apresentar, digamos, a mesma graduação da intensidade da doença. Umas pessoas terão mais branda, outra mais moderada, outra mais grave. Isso acontece na NMO? Acontece. Às vezes, por exemplo, eu nunca tive o nervo óptico afetado, mas eu tive a medula inteira afetada. Minha inflamação veio até a ponte do tronco cerebral, mas isso eu podia estar vegetando. Né? E tem pessoas que nunca tiveram nada na medula, mas perderam a visão. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco da forma como o corpo reage a essas doenças, né? Que a gente não tem ainda essa resposta, né? Os pesquisadores ainda não conseguiram descobrir isso, mas eu acho que é um pouco como o corpo reage e como a doença se manifesta mesmo, né? Então, a gente tem pessoas que... Pode falar. As doenças autoimunes raras, elas são muito pouco pesquisadas, né? Então, de forma geral, as doenças raras são pouco pesquisadas. E as doenças autoimunes, que ainda ocupam esse espaço, digamos, menor dentro do universo de doenças raras, são muito pouco pesquisadas mesmo. Né? Então, muitas respostas a gente ainda não tem, a gente ainda fica tateando no conhecimento. E não só a gente, paciente, como os profissionais de saúde. Né? Então, não, com certeza. Por que algumas pessoas manifestam a doença de uma forma mais grave e outras menos? A gente ainda busca respostas, né? Eles não sabem. Eu até gosto de falar, assim, realmente a gente tem muito pouca pesquisa, né? A doença autoimune, ela é uma incógnita para todos os médicos, até para os pesquisadores mais profundos. Mas eu gosto de olhar pelo lado que a NMO ela está bem avançada, embora a gente também ainda não tenha essas respostas, tá? Mas se é uma doença que
que se descobriu um marcador há pouco mais de 10 anos, 15 talvez, né? Acho Já que é um por aí. avanço, é um avanço. É um grande avanço, né? E, por exemplo, agora a gente tem, aqui no Brasil, uma medicação específica para NMO. Isso E que nos eu ia Estados Unidos tem perguntar. 3. Aprovadas aqui no Brasil, uma aprovada pela Anvisa, ano passado, mas ainda não está não tá sendo usada, porque ela ainda não foi precificada. E ela, infelizmente, vai ser precificada muito alta. Deixa eu te E aí vai perguntar, ser Dani, o esse maior medicamento... problema. Perdão, desculpe, interromper você. Não, pode falar. Esse medicamento que você falou, ele é específico para NMO? Ou ele é para esclerose múltipla? Não. Esse medicamento que foi aprovado em dezembro do ano passado, ele vai ser específico para NMO. Até hoje, que a gente está em março de 2021, a gente não tem nenhum medicamento específico para NMO. Tem medicamento para diversas outras doenças que são usadas para os pacientes com NMO. E aí entra um dos grandes problemas dos pacientes, principalmente do SUS. Alguns lugares não fornecem o paciente para o paciente, ou fornecem o medicamento para o paciente de NMO. Fornece para o de esclerose múltipla, mas não para o de NMO, porque a NMO ele não conhece, não está lá no rol que pode ser usada. É que, na verdade, a gente tem assim, as patologias precisam ter o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, né? O PCDT. Isso. O PCDT, para quem nunca ouviu falar, né? O protocolo clínico é o documento eixo através do qual o sistema de saúde se organiza para toda a terapêutica da patologia, né? Para a concessão de tecnologias na área de saúde, seja medicamento, seja tratamento, seja o que for. O PCDT orienta, ele embasa esse tratamento. Então, as patologias precisam ter. E o que acontece com as doenças raras no Brasil? O número de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para doenças raras no Brasil é muito pequeno. É muito aquém da nossa necessidade. Então, essa questão de medicamento passa muito por aí, né? Essa dificuldade. Então, às vezes, o paciente precisa de um medicamento, geralmente é off-label, é um medicamento que não tem na bula escrito que é para aquela doença, então a gente chama de off-label, né? E ele tem que judicializar, né? Muitas vezes. Exatamente. Entrar na justiça para conseguir... E o que acontece? A gente... Isso. Não, e o que acontece é que aí... Está cortando um pouquinho, Dani. Você está me ouvindo bem? O médico, já sabedor que naquele lado o gente tem esclerose múltipla. Eita, eu vi que você ficou parada para mim também. Melhorou agora. Voltou? Melhorou. Melhorou. Aí, deixa eu até ver. Coisas da internet, né? Congelou de novo. Dani, você me ouve? Voltou. Agora voltou. Deu uma travada, mas agora voltou. Coisas da internet, gente. Maravilhas da internet, exatamente. Bem-vindo ao mundo pós-pandemia, né? É isso que a gente vive. É o que temos por agora. Então, aí o que eu estava contando é que alguns médicos, já sabendo que o Estado não fornece medicamento para o paciente com neuromielite óptica, ele bota no laudo que o paciente tem esclerose múltipla. Então, esse paciente, ele continua a não existir como paciente de NMO. Porque lá para o Ministério da Saúde, que seja, ele tem esclerose múltipla, né? Então, isso é muito ruim para a gente. Mas a gente já tá, isso é péssimo, é invisibilidade total. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: enquanto nós não tivermos protocolo clínico, nós somos invisíveis para o Sistema Único de Saúde e também para o rol da ANS, né? Enfim, nós não existimos, né? Mas, Dani, é uma grande conquista essa questão do medicamento, viu? Isso provavelmente foi com base em alguma pesquisa, né, que foi realizada, né? Uhum. Sim, e aí, assim, eu vou até além daquilo que você estava falando que a gente é invisível, né? A gente está no Março Verde, eu falo muito sobre isso, né? Que a gente precisa informar, educar e conscientizar as pessoas a respeito das doenças, né? Quaisquer que sejam, eu falo da neuromielite óptica especificamente, mas a gente são 3 sociedades que eu falo: a sociedade civil,
porque a sua família, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, eles não sabem pelo que você passa. Se você não contar, eles não vão saber. E depois eu quero até que você me conte sobre a policondrite, porque eu não conheço, mas na NMO a gente tem muitos sintomas invisíveis, como a fadiga excessiva e a dor crônica. Eita, travou de novo, eu acho. Não, deu para te ouvir. E aí, se você não sabe, às vezes o paciente deu, e às vezes se você não sabe pelo que a outra pessoa passa, então está numa crise de fadiga, as pessoas encaram como se fosse preguiçosa, como se estivesse em depressão, perdeu a vontade pela vida, e não é, é falta de força, porque a fadiga excessiva ela é diferente do cansaço. É quando você não consegue, quando você coçar o nariz, entendeu? Quando eu tô, totalmente diferente. E aí eu falo também que a gente precisa educar a sociedade médica não neurologista para que os médicos que cruzarem com pacientes e apresentado algum sintoma, como eu apresentei lá atrás, possam dizer, olha, eu já ouvi falar sobre isso e vou te encaminhar para um neurologista. Porque não tem como todos os médicos saberem das 15 mil doenças raras que existem. Mas se ele já tiver ouvido falar, ele pode encaminhar para o profissional especializado. Com certeza, Dani. Né? Eu sempre digo aqui... E aí, por fim... Bom, pode falar. Concluir. Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia falar que, por fim, a sociedade política que você comentou, né? Eu falo, se eles não sabem que a gente existe, eles não vão nunca fazer política pública para a gente. Quem vai fazer política pública para algo que não existe? Ou alguém que não existe? Ninguém. Então, a gente precisa ensiná-los e educá-los para que eles descubram que a gente existe, porque nós somos raros, mas nós somos muitos, né? Agora pode falar. Com certeza. O que você falou é o que eu venho falando nas lives e no grupo com o pessoal, que é o seguinte. Quando você fala, falar à sociedade civil, a importância da família é fundamental no apoio para a pessoa que vive com uma doença autoimune, principalmente uma doença autoimune rara. Esse paciente precisa ser acolhido, essa pessoa precisa ser compreendida. Os sintomas, por exemplo, que você narrou, como fadiga, é um sintoma, por exemplo, muito comum nas doenças autoimunes. A dor é invisível. Não é? Então, nós temos pessoas que têm, por exemplo, doenças reumáticas, autoimunes, que é o caso da minha doença, por exemplo, tem muita fadiga. E a fadiga não é cansaço, não é preguiça, é uma exaustão. É uma exaustão, uma falta total de energia. Então, é algo muito limitante e muito difícil para quem vive. Então, esse acolhimento é muito importante. No que se refere à sociedade, por exemplo, aos políticos, a gente destaca a importância das organizações não governamentais, das associações, dos grupos, da nossa representatividade, da nossa voz, nós que vivemos o problema. Né? A importância da gente se organizar, a importância da gente estar junto, a importância da gente ter uma rede de apoio, seja formalizada ou não, né? Mas a gente tem que estar ali, porque senão, como vão saber da gente, não é? Nós temos que realmente destacar essa importância, né? Eu acho que é Exatamente. isso. É isso. E é muito importante o apoio da família, sem dúvida, sem dúvida. E Dani... Eu tinha deixado aqui no mudo, porque minha cachorra está latindo aqui. Outra que faz parte da nossa nova... ela quer reunião, participar. O cachorro está latindo. Ela quer participar da live. Ela quer participar. No início da pandemia, eu ficava sozinha com ela em casa, porque eu passei 3 meses sozinha, sem ninguém, sabe? E era só eu e ela. Aí ela ficava aqui comigo. Se meu telefone tocasse ou ela me ouvisse falando com alguém, ela pulava em cima do sofá, porque ela é muito ciumenta. Mas agora ela está latindo para alguém que está passando. Ela está vendo você falando, eu quero participar, eu quero participar. Gente, deixa eu aproveitar para fazer a descrição, não foi por falta de consideração, de nada disso. Enfim, a gente vai conversando e a conversa vai indo, né? Nós temos também pessoas no meu grupo, infelizmente, com cegueira, e temos também pessoas com surdez. Então, esse vídeo estará com legendas, a gente vai ativar as legendas, né? E a descrição. Eu tenho um cabelo que agora está meio cor de mel, né? E eu estou com uma blusa vermelha, ao meu lado tem uma cortina marrom, e atrás, ao fundo, gente, tem o folder do Policondrite Amigos, que tem a cor azul,
lilás e verde. São as cores das doenças raras, né? Que a gente faz questão de destacar, porque identifica as doenças raras. E está escrito policondrite amigos, e embaixo está escrito: você sabe o que é a policondrite recidivante? Então, é isso. E aí eu vou aproveitar... desculpa. Não, eu ia aproveitar o gancho para você me contar o que é policondrite recidivante, porque eu não conheço. Isso, Dani. É assim, a policondrite recidivante é uma doença autoimune também, inflamatória também, e que causa uma inflamação sistêmica do corpo todo, destrutiva, é uma inflamação que destrói, e recidivante, por isso ela vai e vem, né? Poli de muitos, côndulos de cartilagem e ite de inflamação. Então, inflamação sistêmica de cartilagens. São as cartilagens das orelhas, então ela atinge vias aéreas, traqueia, árvore brônquica, coração, e também é uma doença da família das vasculites, ou seja, ela também causa uma inflamação de vasos sanguíneos. É uma doença considerada grave e é uma doença que está enquadrada nesse rol aí de 20% aí de doenças raras. A incidência dela, gente, ela é muito rara. É uma incidência de 1 a 5 pessoas em 1 milhão. Algumas pessoas falam de 3 a 5 pessoas, mas tem gente que fala até de 0, não sei o quê, a 5 pessoas em 1 milhão. Então, é uma doença extremamente rara, mas nem por isso, é como a gente estava falando, Dani, nem por isso a gente não deve falar. Pelo contrário, a questão dos profissionais de saúde, quando eles não reconhecem, não ouviram falar numa doença, o paciente que entra no consultório dele, entra e sai invisível, gente. Esse médico não nos viu. Ele não nos viu. Ele, é como você descreveu, os vários médicos pelos quais você passou, eu também passei, eu me senti totalmente invisível. Eu tive subdiagnósticos, né? No meu caso, eu comecei com uma inflamação muito intensa nas orelhas. Dani, como você falou, olha, eu tive vômitos. Quem vai imaginar, quem vai associar isso a um quadro de doença autoimune? Então, e no meu caso, uma inflamação de orelha. Quem vai imaginar que isso é uma doença rara, autoimune, sistêmica, inflamatória? Então, esses sintomas assim isolados, a pessoa não tiver uma mínima noção, e eu tenho convicção de que o profissional de saúde tem o dever de conhecer, ele pode não ser um profundo especialista naquela área, mas ele tem que ter ouvido falar. Eu saio e entro, você sai e entra do consultório e nós não fomos vistas. Vamos peregrinar por vários médicos com subdiagnóstico e teremos o diagnóstico tardio, nossa doença vai evoluir e muitas vezes, isso às vezes não tem volta. Então, eu tenho total convicção da importância das sociedades médicas e da comunidade médica em relação às doenças autoimunes raras, não é? Precisamos falar dela. E mais do que isso, a comunidade médica, as sociedades têm que incentivar seus profissionais a ouvir, a ler, pelo menos procurar saber. Porque Exatamente. Quanto mais você diz assim, eu não vou estudar porque é raro, o que vai acontecer? O paciente entra no consultório, eu não reconheço porque eu não li, eu não estudei, eu nunca ouvi falar naquilo, eu não vejo, quanto menos eu vejo, mais invisível eu torno essa doença. Então, a gente está perpetuando um círculo vicioso de invisibilidade que tem que ser rompido, porque atrás de cada doença tem uma vida. E toda vida importa muito, muito, muito. Então, acho que nós, sociedade civil, pessoas, pacientes, com organizações, nós temos uma responsabilidade grande, né, Dani? Mas nós temos também que cobrar políticas públicas que atendam a esse segmento, né? No Brasil, somos mais de 13 milhões de pessoas com doenças raras, né? O que nós temos de centros de referência em doenças raras no Brasil? Muito pouco.
E quando se fala em doença rara, se fala em doença genética. Nunca se lembra das doenças não genéticas. É verdade. Não é isso, Dani? Não é Exatamente. E aí, fazendo até aqui, né, a NMO, ela não é hereditária, e também, mas assim, não é genética no ponto de vista de que você vai fazer um exame genético e vai, ó, você pode ter essa doença. E tem um marcador genético. Doença, né? Não tem um marcador genético. A doença autoimune, ela tem um gene, né? E aí que pode ser ligado ou não. E nunca se sabe se vai ser ligado, quando vai ser ligado, por que vai ser, né? Então, assim, ainda é aquilo que você falou, né? É o raro dentro do raro. E tem muitos fatores, né? Eles falam no microbioma, né? Quer dizer, que pode ser do intestino, aquela bactéria que saiu daquela área. Tem pessoas que falam em fatores hereditários. Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer que no início de abril vou estar fazendo uma live com uma médica, uma reumatologista, falando da possível hereditariedade em doenças autoimunes. Porque é uma questão que a gente tem que pensar, né? Que em alguns casos a gente pode ainda não ter marcadores ou conhecer muito, mas... Então, o que me foi dito, inclusive porque a minha irmã tem uma doença autoimune, não é NMO, ela tem outra doença, mas o que me foi dito foi exatamente isso. Ela não é hereditária, a doença não vai ser hereditária. Por exemplo, seus filhos não necessariamente vão ter policondrite. Porém, como você tem o gene da doença autoimune, seus filhos provavelmente vão ter o gene da doença autoimune. E aí se junta, aí eu não sei como é que essa parte genética eu vou deixar para a médica falar, mas se junta com o do pai, se né, se vai dar, mas eu tenho doença autoimune, minha irmã tem doença autoimune, né? E eles sempre perguntam, na sua família tem alguém? Isso e aí você vai contando todas as... Eu sempre pergunto... É uma pergunta que é sempre feita. Eu conversei com uma geneticista, ela me explicou uma coisa: doença genética não é necessariamente doença hereditária, né? Agora, no que se refere às doenças autoimunes, a gente sabe que existem alguns indícios, né, Dani? Tanto que eu sempre pergunto, faço essa mesma pergunta também. Tem gente na sua família? Na minha família também tem gente com doença autoimune, né? Então, a gente sabe que o nosso sistema autoimune fica desorientado, totalmente doidão, doidão, e nos ataca, né? Eu esqueci de falar uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo não estão vendo e não sabem, mas eu e a Dani somos cadeirantes. Estamos aqui, né? Cada um na cadeira de roda, né, Dani? Eu estou no sofá, mas a minha cadeira de roda está aqui bem na minha frente. Eu estou na cadeira. Minha amiga, minha companheira de todas as horas. Daí eu vou até aproveitar para deixar claro para as pessoas aqui que a cadeira de rodas não prende a gente, ela não não é um limitador nas nossas vidas, muito pelo contrário, ela é quem nos dá liberdade de ir e vir, de fazer o que tiver vontade de fazer, né? Com certeza. Então, eu gosto de deixar isso claro para as pessoas que ficam olhando para a gente com pena. Com certeza. Né? Uma vez me perguntaram no grupo, me perguntaram assim no grupo, quem mais no grupo está preso na cadeira de rodas? Eu falei, olha, na cadeira de rodas eu estou, mas presa não. Presa eu estaria na cama se eu não tivesse cadeira de rodas. Aí ela falou, nossa, é verdade, né? Eu nunca tinha pensado assim. Eu também não estou presa na cadeira de rodas, não. Eu falei, graças a Deus. Exatamente. Né? Não, e olha, eu quero trazer aqui uma experiência que é a seguinte, estou na cadeira de rodas, porque eu tenho sequela de poliomielite. Vocês já ouviram falar em paralisia infantil, Zé Gotinha, lembra do Zé Gotinha? Né? Então, o Brasil foi um país epidêmico em poliomielite. E eu tive pólio, né? Eu tive pólio. E aí, fiquei sem andar, comecei a andar, andei no chão um tempo, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque a gente não deve ter vergonha da história da gente, né? E de ter chegado onde a gente chegou e ter vencido tudo que a gente venceu, né? Então, eu andei no chão por uns anos. Você é hoje o que é por causa disso, né? Por isso, pela história que eu vivi, pela história que eu tenho, por tudo que eu lutei para ter e por tudo que eu conquistei. Então, eu andei no chão muitos anos, mas depois consegui um aparelho ortopédico, coloquei o aparelho ortopédico e 2 muletas, aprendi a andar de muleta e aparelho ortopédico, e isso foi assim por muitos e muitos anos. Eu passei muito mais de 30 anos assim. Até que eu comecei a sentir uma nova fraqueza muscular. Comecei a andar me encostando assim na parede. Minha mãe, sabe como é que é mãe, né? Olho de mãe, né? Minha filha, você está se encostando na parede? Eu falei, não estou não. E estava.
Tava. E comecei a sentir fraqueza, isso foi progredindo, eu não sabia o que eu tinha, essa novela do diagnóstico, né? Aí, no ano 2000, eu fui num congresso, cheguei lá, estava escrito síndrome pós-pólio 40 anos depois. Ninguém falava em poliomielite no Brasil, quanto mais em síndrome pós-pólio. Eu sou da área de letras, eu achei que era uma linguagem figurada, que era metáfora. Eu falei, mas que maluquice é essa, gente? O que é isso? Mas fui lá ver. Cheguei lá, a médica falava sobre síndrome pós-pólio, que é uma patologia neuromuscular progressiva, diretamente ligada à poliomielite. Então, quem teve pólio pode ter síndrome pós-pólio. Não todas as pessoas, cerca de 70% das pessoas. É Olha muito grande o número de pessoas, Olha eu aqui, eu estou nos 70. Então... Não, eu só ia comentar. E, assim, é uma coisa que deve estar aparecendo agora, né? Porque a polio teve esse boom lá atrás, na época que você era criança, né? Assim, na minha época, eu sou um pouco mais nova do que você, não muito, mas já estava... A campanha de vacinação já era muito intensificada. Então, assim, as pessoas da sua geração devem estar todas agora, 70% delas, né? Sofrendo dessa síndrome pós-pólio. Né? E uma coisa que veio aparecer agora. Na verdade, aqui no Brasil, a gente começou a falar, quer dizer, o doutor Acari, do setor de investigação de doenças neuromusculares da Unifesp, reuniu alguns pacientes, percebendo o que estava acontecendo, reuniu alguns pacientes no ano de 2002, né? E eu já estava na busca, sem saber que esse grupo existia, eu já estava na busca de diagnóstico, quando eu vi essa palestra da doutora Lina Mara Batistella, porque ela foi lá para os Estados Unidos, voltou, quando ela chegou nos Estados Unidos, ela viu pessoas com pós-pólio. Então, ela disse, se tem lá, como é que estão as pessoas com pólio no Brasil? Né? Ela escreveu o primeiro artigo sobre isso. Bem, gente, resumindo a história, em 2004, depois de muita busca, encontrei o diagnóstico na Escola Paulista de Medicina. Em janeiro de 2004, eu vim para a cadeira de rodas. Eu mesma fui lá buscar minha cadeira, porque eu já me arrastava, não aguentava mais. E quando eu cheguei em casa com minha cadeira, eu lembro que minha mãe, não, o que é isso? Não sei o que. Eu falei, mãe, olha só. Quando eu fui apresentada as muletas, foram assim, essa aqui são as suas novas 2 amigas. E a cadeira é assim. A cadeira me deu uma liberdade que eu não tinha mais. Eu não conseguia mais andar porque tudo doía e eu sofria muito. Então, eu estava perdendo o prazer de ter lazer, de tudo. Né? Morria de dores articulares, enfim. Estava me arrastando. Então, a cadeira me trouxe uma liberdade muito grande. Eu moro sozinha, eu viajo sozinha, eu boto minha mala no colo e vou embora. Com as muletas, eu não poderia fazer isso. Então, como tudo na vida, a gente tem que ver o lado bom e o lado que não é muito bom, mas o lado positivo das coisas. A gente precisa extrair o lado bom das coisas, né? Porque existe. Tem que ser grato, é real, né? Que é real. Nada é totalmente ruim. Nada é totalmente ruim. Então, eu gosto até de falar assim que às vezes acontecem algumas coisas que não são legais e a gente fica com raiva na hora. A raiva, o medo, a tristeza são sentimentos que vêm, não tem como você botar uma coisinha aqui, não bate e volta, não é assim. Mas se a gente desfocar e olhar e pensar em coisas pelas quais nós somos gratas, né, e a gente tem muita coisa para agradecer, esse sentimento você fala, não, é verdade, eu sou muito grata por isso. Tá acontecendo isso de ruim, né? Tipo assim, óbvio que ninguém diz assim, eu amo estar na cadeira de rodas. Quando eu nasci, foi o primeiro pedido para Papai Noel, eu quero uma cadeira de rodas. Ninguém pede isso. Mas se é uma realidade, a gente tem que agradecer que ela está ali. Porque senão a gente ia estar como? Na cama, presa. Ou então, exatamente, né? Você se arrastando e tal. E dá para fazer muita coisa sozinha. Eu viajo sozinha também, mas a minha mala não bota no colo, não. Eu boto ela presa na cadeira atrás e vou me empurrando. Eu tenho de rodinha. Mas sempre que tem alguém para me ajudar, eu aceito. Eu viajo a minha é de rodinha, mas eu prendo ela na... eu viajo sozinha também. Eu, às vezes, lá nos Estados Unidos tem um grupo... um grupo não, é uma fundação que os pais são pais de uma criança, uma menina, hoje ela já é uma jovem, mas ela era adolescente. Eles criaram a fundação para arrecadar fundos para investir em pesquisa. Isso é super importante. Então,
todo ano tem chama o Dia do Paciente com NMO lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. E aí eu sempre eu vou convidada. Então, e normalmente eu vou sozinha. Apesar das minhas irmãs morarem lá em San Diego, na Califórnia também, eu vou daqui para lá normalmente sozinha. E as pessoas ficam chocadas, né? Você vai sozinha? Eu falo, vou sozinha. Olha, Dani, as pessoas... Para algumas coisas, óbvio, eu preciso de ajuda, mas a gente pede. Quando precisa, a gente pede. Né? Quando eu vim morar nesse prédio aqui, muitos vizinhos vieram dizer assim, minha filha, se você precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Você mora sozinha, porque as pessoas acham que não dá. Mas dá, né? Agora... Não estão acostumados, não estão acostumados. Bem, desse grupo de pacientes com síndrome pós-pólio, é preciso que se diga, a síndrome pós-pólio é uma doença rara também. Então, eu tenho 2 doenças raras, né? E desse grupo se formou depois uma associação chamada ABRASP, Associação Brasileira de Síndrome Pós-Poliomielite. Eu vim ser uma das diretoras dessa associação. Depois fui presidente da Regional Rio, trouxe aqui, porque a associação era de São Paulo. Enfim, hoje ela continua com outro nome, mas ela continua, né? Hoje é G14, que G14 é do CID, da doença que a gente conseguiu, não tinha CID também. Enfim, essa luta toda, né? A da NMO é G36. G36, né? A síndrome pós-pólio nem CID tinha, então você imagina. Foi também uma grande luta pela visibilidade, ainda se luta muito pela visibilidade dessa doença, né? Então, são essas coisas que a gente vai aprendendo. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem que lidar com um diagnóstico ou uma situação de doença grave, uma doença que muda a vida da gente, não adianta dizer que é fácil, que você encara isso sem dor ou sem tristeza. A dor e a tristeza fazem parte. Eu acho que você só não pode permanecer na dor, mas passar por esse luto é necessário. Quando você tem um diagnóstico... É normal, né? É normal, natural, não é? E até saudável. Isso. O que não é saudável é permanecer na dor. Não é? Eu falo exatamente isso também. Eu sempre falo isso para as pessoas que são recém-diagnosticadas, né? Falo, é normal você chorar, é normal você ficar triste. Tem que ficar. Né? Mas você não pode tornar dessa tristeza uma coisa crônica, permanente, né? Porque senão... Né? Exatamente. E outra coisa que eu acho principal, assim, aí Daniele, eu encaro assim, eu acho que cada pessoa encara de uma forma. Eu jamais diria que se eu olhasse alguém passando por alguma coisa, eu diria, eu passaria dessa forma, se fosse comigo, porque na hora que acontece é que a gente sabe como é. Né? Eu não posso dizer o que é que você passa, você não pode dizer o que eu passo. Uhum. E aí eu gosto... eu esqueci o que eu ia falar. Né? Estou com esse problema agora. Não tem problema nenhum, Dani. É uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. Me lembrei. É porque é o seguinte... o que eu falo para as pessoas é o seguinte, eu tenho raiva, eu choro, Claro, você é humana, tenho TPM né? fortíssima, então tem dia que eu tô, exatamente, tem dia que eu tô aborrecidíssimo de TPM, eu sei que é TPM, mas o que eu não faço é jogar na conta da doença esses problemas, entendeu? Assim, porque eu não posso ir à praia, culpa da neuromielite óptica, culpa da minha cadeira, culpa de não sei o quê. Então, eu não curto isso. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Ela não é culpada. Aquilo está ali, não tem... Se você ficar reclamando, não vai embora. Entendeu? Você tem que, né, assim, continuar a sua vida e, cara, né? Vida que segue. A gente que está no movimento de doenças raras, assim, de luta, né? Eu sempre estive... nessas lutas de organizações não governamentais, nesse ativismo, a gente olha para o lado, a gente olha para trás, a gente olha para frente, e a gente vê que os desafios são muito grandes. Não é só para a gente, é para muita gente. Muita gente vive o desafio diário de conviver com uma doença que você tem poucas respostas, pouco conhecimento, pouca visibilidade. Nada disso é fácil. Mas a gente vai se fortalecendo à medida que vai vivendo, né? Pelo menos vai buscando se fortalecer. Exatamente. Não é que você vai ser... Eu sempre fui pessoa com deficiência, então, muitas vezes as pessoas veem a gente ou como uma pobre coitada ou como uma heroína. Eu realmente entendo que eu não sou nenhuma das duas. Eu não sou uma heroína,
e nem sou uma pobre coitada, eu sou uma mulher, um ser humano, que vai lutando para melhorar todo dia um pouquinho. Que tem dia que está triste, tem dia que não está bem. Isso é natural. A gente não pode idealizar uma situação, né, gente? Então, assim, diante de uma doença grave, você tem um impacto, eu acho que é uma espécie de luto que você fica, porque você perde alguma coisa, você fala, puxa, eu tenho uma doença grave, eu tenho uma doença que muda a nossa vida, mas a gente vai enfrentando, aprendendo com ela. E a coisa mais importante, na minha opinião, é a rede de apoio, que é estar com pares, com pessoas que vivem o mesmo que você. Trocar experiência, fortalecer pessoas, ajudar pessoas a ser fortalecida por essas pessoas. Né? Na minha rede, eu criei um grupo, Policondrite Amigos, a gente é um grupo que me ajuda muito. Né? Eles dizem que, só obrigada, você criou um grupo. Eu falo, não, eu que agradeço. Eu que agradeço por ter vocês, por ter as pessoas, porque a gente vê que tem uma importância isso, né? Essa rede de apoio. Então, é isso. Dani, você gostaria de deixar seus contatos para quem queira falar com você, queira tirar dúvidas? Eu vou deixar assim. Primeiro, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade, esse tempo aqui com você. Eu poderia ficar aqui horas conversando com você. Muito bom, né? Nosso próximo encontro vai ser... foi delicioso. Nosso próximo, porque a gente teve a sorte que a gente mora na mesma cidade. Então, é nosso verdade, próximo encontro, pós-pandemia, a gente vai... Com certeza, a gente vai tomar um café juntos. Eu vou a Icaraí, aí a gente se encontra. Vamos, com certeza. E para quem está assistindo a gente, eu quero convidar vocês para conhecerem nosso trabalho. Eu tenho @NMO Brasil, _oficial no Instagram. No Facebook, a gente tem o NMO Brasil. NMO Brasil, _, oficial. Instagram, né? Isso no Instagram, E no Facebook, a gente tem o NMO Brasil. No YouTube, a gente tem o Neuromilite Óptica Brasil. E nesses canais a gente tem muita informação, e eu acho muito legal. E aproveitando que a gente está no Março Verde, eu convido vocês a curtirem, compartilharem. A Sol compartilha muito, isso é muito importante, assim, porque às vezes a gente pensa, mas não é a doença que eu tenho, né? Ou não conheço ninguém. Uma pessoa falou uma coisa, a Alê, aqui do Rio também, ela fala uma coisa que eu acho sensacional. Ela fala assim, a gente nunca sabe quem precisa da informação. Então, simplesmente compartilhe. A Lê é uma querida, né? Adoro a Alessandra. Muito. Uma querida, muito. Alessandra. Uma querida. Nossa, me ajudou muito. Mas e aí eu aproveito também para convidar vocês para conhecerem a minha página, que chama @meninacoragem, tanto no Facebook quanto no Instagram. Foi uma página que eu criei para incentivar as pessoas a continuarem vivendo suas vidas, independente do desafio que elas estejam vivendo, porque não é uma cadeira ou doenças que são os desafios diários, né? Assim, todo mundo tem desafios diários e muitos. Levantar da cama é um desafio, né? Assim, tem dia que a gente acorda super bem, tem dia que a gente acorda mais cansado e mais sem vontade. Então, é isso. Muito obrigada, Dani. Nós é que agradecemos. Nossa, não tem nem o que falar, assim, uma delícia esse encontro. A gente agradece muito, porque essa troca de experiência é fundamental. Eu tenho convicção de que nós temos muita coisa em comum. As doenças autoimunes raras têm muita coisa em comum. A gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que compartilhar as coisas, as nossas experiências e nos fortalecer. Né, nos fortalecer. Foi uma alegria muito grande ter você aqui. Conte sempre com a gente, o que a gente puder. Eu estou sempre divulgando, porque eu entendo a importância de colocar as doenças autoimunes raras na pauta das discussões. A gente tem que botar para que as pessoas entendam a importância de falar sobre isso, de pensar sobre isso, de saber que nós estamos aqui. Né? Isso é fundamental. Então, o Policondrite Amigos, nosso endereço vai estar aqui embaixo, tá, gente? O endereço do nosso site, que é www.policondriterecidivante.com.br. Nós estamos aí em todas as redes sociais também, no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante.
Dani, conte sempre com a gente. Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Pessoal, eu quero só dizer mais uma coisa. Eu quero dizer parabéns pelo seu trabalho. Mas, ele é muito lindo. obrigada. Parabéns mesmo por tudo que você faz. E, meu coração para você. Dani, eu digo mesmo para você, Dani, para o seu trabalho. Nossa, é maravilhoso, Obrigada. maravilhoso. Eu, quando conheci, assim, soube de você, eu falei, eu quero conhecer a Dani. Trabalho muito importante Obrigada. que você faz, viu? Pode ter certeza disso. Muito obrigada. Eu vou só fazer um comentário. Posso só fazer um comentário, então, antes de ir embora? Eu vou falar uma coisa que você falou e eu não falei. Quando eu tive meu diagnóstico em 2012, eu não achei nenhuma informação na internet. Sim. Né? E a médica que... não foi a médica que me deu o diagnóstico, mas uma médica com quem eu tive contato, ela falou para mim que eu só ia saber o que aconteceria comigo em 5 anos. Né? Assim, o meu prognóstico médico era de 5 anos. O meu também. Então, o meu trabalho, a minha luta com a NMO e a criação do NMO Brasil foi nesse sentido, de levar a informação para dentro do Brasil. Porque se eu, no Rio de Janeiro, né, que já foi capital do Brasil, mas é uma cidade, o Rio de Janeiro é um estado, né, onde as coisas acontecem. Eu tive esse tipo de informação, eu ficava pensando nas pessoas lá dentro do Brasil, né, no interior do interior, onde não tem um neurologista especializado, ele tem um médico clínico geral para tudo. Né? Então, assim, o meu trabalho começou nesse sentido e hoje a gente está unido com a NMO Brasil, levando informação, conscientização e educando as pessoas por essa rede de apoio, que é extremamente importante. A gente precisa dar apoio a quem é recém-diagnosticado e a gente precisa informar, porque informação é, sem dúvida, o melhor remédio. Com certeza, Dani. E isso faz toda a diferença. Pode ter certeza absoluta que esse trabalho tem uma repercussão, tem uma importância, e ele muda o cenário. A gente pensa assim, parece que não. Não, muda o cenário, sim. É trabalho de formiguinha, muitas vezes, é todo dia um pouquinho, mas ele faz uma grande diferença. Pode ter certeza disso. Parabéns pelo seu trabalho, tá, querida? Obrigada. Conte sempre conosco. Obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau.